Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco a respeito da importância da escolha da editora na hora de ler um livro. Então, muitas vezes as pessoas vão buscar um livro de determinado autor para leitura e não se atentam a questões da editora e do tradutor. Eu pessoalmente confesso que no início também ficava meio quando os professores falavam que é muito importante você escolher uma editora boa para leitura, eu ficava pensando, nossa, que bobagem, né? O mesmo autor, qual a diferença entre editora? E na verdade não é bem assim. Então, quando você começa a se aprofundar um pouco mais, estudar a respeito tanto da língua, tanto a língua portuguesa quanto as outras línguas, quando você estuda, e não que você saiba falar ou conheça as palavras naquela língua, mas quando você estudar a estrutura da língua, como que a língua se formou, quais são os significados dos termos das palavras em cada língua, você percebe que a tradução, não à toa a lei a considera assim, é uma nova obra. Então, legalmente falando, quando um tradutor realiza o trabalho de tradução de uma obra clássica, a tradução ela é registrada como uma nova obra. Então leva sim, claro, obviamente, o nome do autor original e do tradutor, mas ela é legalmente considerada como uma nova obra, como se fosse um livro inédito, porque de fato cada tradução é única e é inédita. Então quando você realiza uma tradução de uma obra, você pode tanto tentar ser o mais fiel possível a ela, quanto deturpar totalmente a obra. E isso muitas vezes não é nenhuma coisa tão estrondosa e tão aparente. Então, quando a gente fala em questões de tradução, não é que o sujeito necessariamente escreva um outro parágrafo e atribua ao autor original. Até mesmo que isso seria legalmente considerado um crime e ele teria grandes problemas judiciais com isso. É mesmo a escolha das palavras a serem traduzidas. Então, muitas vezes a escolha de um sinônimo para uma palavra já diz tudo a respeito da tua escrita e já muda muito o sentido do autor original. Então, isso pode tanto melhorar, chegar mais próximo do que seria a ideia do autor original, quanto pode deturpar totalmente. Por exemplo, se você pega uma palavra como car, do inglês aí carro, vou pegar uma palavra bem comum e que a maioria já tem acesso e conhece. Você traduzir car para carro é uma coisa, você traduzir car para automóvel é outra coisa, você traduzir para veículo automotor é outra coisa e denota todo um posicionamento teu. Então, você veja, a mesma palavra ela pode ser traduzida para 3 sinônimos bem diferentes e que dizem coisas diferentes e que são utilizados em contextos diferentes. E ambos podem ser considerados uma tradução correta. Então, a escolha de qual sinônimo utilizar diz muito. Eu já usei em outros vídeos anteriores o exemplo também da mãe. Você traduzir a palavra para mãe, para genitora, ou para mulher, como que eu poderia usar uma outra palavra? A mulher que pariu a criança, a mulher que teve um filho, são coisas totalmente diferentes. Então você se referir à mulher como a mulher que pariu a criança, ou como a genitora, ou como a mãe, são palavras que denotam toda uma carga emocional diferenciada na nossa língua. Por isso também que as editoras de boa qualidade, as melhores assim do mercado, geralmente quando elas vão contratar um tradutor, elas solicitam que seja uma pessoa que, além de falar as duas línguas, ou seja, a do autor original e a língua para a qual ela está sendo traduzida, seja uma pessoa que morou em ambos os países ou em regiões que falam ambas as línguas. Por quê? Porque existem outras questões como gírias, linguajar local, coisas que não são aprendidas dentro da academia, coisas que mesmo que a pessoa conheça toda a linguagem formal daquele idioma, ela não vai ter acesso a essas gírias, a esses cortes de palavras. Então, por exemplo, o clássico aí também na internet que se utiliza ao invés de você, VC, é um corte de palavra
que uma pessoa que não fale o português, que não seja daqui do Brasil, ela dificilmente vai compreender o significado dessas duas letras. E isso na expressão verbal também acontece constantemente, a gente corta palavras. Então tem muitas palavras que você fala pela metade. Por exemplo, um exemplo também clássico aí, bicicleta e bike. Você corta, você usa uma palavra que é de origem de outra língua para definir o objeto. Ou então na própria língua portuguesa, muitas vezes você fala só metade da palavra. Então, muito comum as pessoas se referirem à internet, que apesar de ser uma palavra estrangeira, devido ao nosso uso, já se tornou praticamente do português. Internet, comumente as pessoas se referem apenas como net, cortam a palavra. Então, são cortes que quem não é da região, quem não viveu, que não teve contato com as gírias locais, não consegue compreender e traduzir de maneira próxima, fiel, para um novo idioma. Por isso que muitas editoras solicitam, quando vão realizar a tradução de uma obra, solicitam que o tradutor tenha vivido em ambas as regiões da qual vai ser tanto a obra original quanto a que vai ser traduzida a obra. E isso muda muito o sentido do texto. Então, uma outra crítica também que é feita muito à filosofia, aos livros de filosofia, até aí por volta da década de 80, é que muitos desses livros foram traduzidos por pessoas que não eram da área da filosofia. Então também é uma coisa importante em relação ao tradutor, que é diferente uma obra traduzida por uma pessoa que é da área, conhece os termos, conhece o significado das palavras que estão sendo utilizadas, da tradução realizada por uma pessoa de fora, que por mais que conheça a língua, não conhece os termos específicos daquela área. Porém, aí eu entro em uma outra questão também, que é a deturpação por outro sentido. Então, às vezes também a pessoa que é da área, ela entende tanto daquilo que ela está traduzindo, que ela às vezes cria coisas em cima, ou faz escolha de sinônimos que deturpam um pouco a tradução. Então, também existem sua cautela aí com esse aspecto. Por mais que uma pessoa que seja da área ela tenha mais competência para traduzir, no sentido de que ela entende melhor o uso dos termos, também é preciso se cuidar porque ela tem também maior habilidade e facilidade de encaminhar o uso das palavras para algo que ela acredita. Muitas vezes isso é inconsciente, isso nem é consciente. Muitas vezes a escolha que ela faz do sinônimo já é uma escolha que enviesa o livro, que faz com que o livro siga por uma direção que ela interpreta e não necessariamente a direção que o autor quis dar. E isso ela faz de maneira espontânea, porque como ela conhece, ela entende daquilo, ela nem percebe. Então não é consciente que eu vou mudar essa palavra para mudar o sentido, não. Mas é que ela dá a interpretação dela quando ela está traduzindo. E essa interpretação diz muito a respeito do tradutor. Então isso também é uma coisa aí que demanda uma certa cautela e que pode deturpar o sentido da obra. Obviamente que o mais adequado e o mais próximo e fidedigno à obra original seria nós acessarmos na língua original da obra. Então seria nós acessarmos a obra que é escrita em alemão, a obra que é escrita em inglês. Claro que a grande maioria de nós, e eu me incluo nesse grupo, não tem condição de fazer isso. Então a grande maioria da população, ainda mais no Brasil, não fala outras línguas além do português. Uma pequena parte da população fala espanhol, outra parte fala inglês, mas realmente é uma pequena parte. A grande maioria não vive essa realidade. Então nós temos sim que acessar obras traduzidas. E aí a escolha da editora vai dizer muito a respeito dessa obra, porque é a editora quem escolhe o tradutor. E aí eu sempre digo, quando o pessoal vai escolher, qual que seriam então as melhores editoras. Eu não vou ficar falando o nome de editora aqui, primeiro que eu não tenho autorização delas para usar o nome delas, e segundo que também não vou ficar fazendo publicidade para a editora, não tem sentido. Então, o que eu posso averiguar para conseguir ter uma noção se a editora é boa? Primeiro, qualidade do material. Então, o papel, o tipo de papel que é impresso,
a própria impressão do papel, se é uma impressão forte, bem marcada, com tinta que você vê que é de boa qualidade, que está bem fixa no papel, ou se é uma impressão já mais apagada, se tem falhas de impressão ou não, se a capa é uma capa mais rígida, mais espessa, com uma imagem mais trabalhada, ou uma capa com bom acabamento, se é uma capa já de um papel inferior, se é uma capa já de uma impressão mais apagada também. Aí muitos vão dizer, mas então toda obra feita em bom papel é uma obra de boa tradução? Obviamente que não. Tem muitas obras por aí que são impressas em um papel de qualidade, tem uma impressão boa, mas não foram feitas traduções tão adequadas. Porém, o inverso sim se aplica. Dificilmente você vai pegar uma obra impressa num papel simples, num papel de baixa qualidade, com uma tradução boa. Porque se a editora já economizou na impressão do papel, já economizou no tipo de capa, dificilmente eles vão investir muito dinheiro no tradutor. Então cada editora contrata um tradutor para fazer a tradução, ou paga pelos direitos autorais da tradução de um tradutor, mas uma empresa que já investiu pouco na qualidade do material dela, dificilmente ela vai investir muito na tradução. É muito raro. Pode acontecer que uma editora tenha uma consciência intelectual maior e queira fazer um livro barato, acessível, com uma tradução de boa qualidade. Então ela invista menos em papel, em impressão, e invista mais em qualidade de tradução. Mas isso é muito raro. Isso dificilmente acontece. Então, geralmente, se uma empresa já barateou papel, já barateou impressão, ela também vai baratear a tradução. E aí, ela pega muitas vezes um universitário que acabou de se formar para traduzir, que a pessoa tem sim a capacitação da universidade para traduzir a linguagem formal, mas que muitas vezes não vai ter capacidade para traduzir gírias, para reconhecer ironia. Então, se você pega obras como, por exemplo, as obras que mencionam Sócrates, as obras de Platão que falam sobre Sócrates, se você ler essas obras, você vai perceber que a fala de Sócrates é lotada de ironia. Algumas vezes você tem que voltar e reler a frase para você entender realmente qual é o sentido que ele quer dar àquela frase. Porque ele fala as coisas dizendo o seu total inverso. Então, se o tradutor não tiver a sensatez de perceber essa ironia, ele mata a ironia. Ele traduz de uma forma que não vai repassar para o leitor, na nova língua, a ironia do texto original. E isso acaba completamente com o texto. Você pode inverter completamente o sentido do texto. A gente vê isso muito em Nietzsche também. Nietzsche é um autor da filosofia que ele também é sobrecarregado, o texto dele, de ironia, de aspectos que dão assim deixam no ar algumas coisas. E que se o tradutor não tiver a competência de perceber isso no traduzir, ele pode deturpar completamente o sentido do texto. Então, nesse aspecto, é bastante válido se cuidar com a editora e com o tradutor que vai realizar esse trabalho, ou que realizou essa tradução. Eu digo que se você tem a opção de comprar por R$10 tanto o livro novo quanto o livro usado no sebo, avalie as editoras. Muitas vezes vale muito mais a pena você comprar por R$10 o livro usado do que o novo. Porque o novo muitas vezes é de uma editora bem inferior, com uma tradução bem duvidosa, enquanto o livro usado é de uma ótima tradução, de uma editora de qualidade. Então muitas vezes vale mais a pena comprar o livro usado, de uma boa edição, de uma boa tradução, do que você comprar o livro novo de uma tradução mais duvidosa, porque pode sim mudar completamente o sentido do teu texto. Enfim, é isso. Foi mesmo só para estar esclarecendo um pouco mais para quem ainda não tem esse entendimento do que a editora influencia na obra. Então, quando professores ou pessoas da área falam pegue de tal editora, de tal tradução que é melhor, tem sentido, não é à toa, não é sem motivo. Então, realmente há um sentido muito específico em você escolher a obra de uma tradução melhor, de uma editora que tem um zelo maior pela ética, que tem um zelo maior pela fidedignidade do trabalho. Obviamente, todo trabalho de tradução vai ser deturpado. Como o próprio Freud nos dizia, traduzir é trair.
porque realmente para traduzir é necessário interpretar. E a interpretação já é totalmente nossa. Então a interpretação por si já é uma deturpação completa da obra original. Então, como toda obra inevitavelmente vai ser deturpada, é necessário que a gente tente escolher o mais próximo da original possível. Então, aquele que tem uma maior ética em tentar uma fidedignidade, por mais que a gente saiba que ela não existe. Então, por mais que fiel ao original ninguém vai ser, até mesmo que se nós lermos no original, nós daríamos a nossa própria interpretação, então também não vai ser exatamente o que o autor quis dizer, mas ainda assim é um pouco mais coerente do que aquelas obras que são traduzidas e deturpadas, e o que falar então das que são traduzidas de tradução, como é o caso de algumas obras do próprio Freud, foram traduzidas primeiro para o inglês, depois para o português, outras foram traduzidas primeiro para o espanhol, depois para o português. Então é ainda pior esse tipo de situação, porque aí você tem deturpação em cima de deturpação. Então sempre, quando puder escolher uma obra traduzida direta da original, muito melhor, e sempre escolha de uma boa editora. É isso, obrigado a todos pela atenção durante esse vídeo. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Agradecer imensamente aí já aos quase 11 mil inscritos no canal Filosofia da Psique e até um próximo vídeo.